Bem, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos iniciar a aula 3 do curso de Introdução à Economia e Mercados, do curso de Técnico de Administração. Hoje nós vamos falar basicamente sobre a macroeconomia. Nossos objetivos principais de aprendizagem são estudar o conceito de macroeconomia, entender o significado de PIB, inflação, compreender o funcionamento do mercado financeiro, quais as principais instituições que atuam no mercado financeiro, entender um pouco de política fiscal, qual é o seu papel perante a política econômica e também entender um pouco o papel da balança comercial na economia brasileira e na economia como um todo. Diferentemente da microeconomia que a gente estudou nas aulas passadas, na aula 1 e 2, a macroeconomia ela trata basicamente dos agregados macroeconômicos, ou seja, quando você vai analisar algum dado ou informação macroeconômica, você vai analisar o todo da economia. Por exemplo, se eu vou analisar o nível de preço, eu não vou analisar o nível de preço de um determinado produto ou serviço. Eu vou analisar o nível geral de preço de determinados setores, né? Ou então determinado índice de preço, índice geral de preço. Então, a macroeconomia, basicamente, se vocês forem ao slide 4, tem lá a definição. Trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos agregados econômicos. Porém, né, tem a questão da negligência com relação às unidades econômicas individuais. Por outro lado, estabelece relações entre os agregados e melhora a compreensão entre eles. Ou seja, eu quero saber qual é o impacto da política fiscal sobre o crescimento do PIB, ou o impacto da inflação sobre a questão da distribuição de renda, ou seja, grandes agregados econômicos se permite ter uma visão melhor da economia. Você perde a questão da análise individual de indivíduo ou empresa, mas ganha em relação a grandes agregados econômicos, ou seja, analisar a economia como um todo. Os principais agregados que a gente geralmente estuda dentro da economia é a renda, o emprego, o produto nacional, desemprego, poupança, taxa de juros, balanço de pagamentos, nível geral de preço e taxa de câmbio. A macroeconomia, ela trabalha com algumas metas. A primeira é o crescimento econômico sustentável. Segundo, estabilidade do nível geral de preço. Terceiro, equilíbrio externo. E por último, a distribuição equitativa da renda. No slide 5 você tem todas essas definições. Com relação ao crescimento econômico sustentável, busca principalmente aumento do bem-estar material, aumento do nível de emprego. Procura estimular o crescimento da capacidade produtiva, ou seja, aumento da quantidade de bens e serviços produzidos. Então, o crescimento econômico sustentável, a gente tem que ter noção que é diferente de desenvolvimento econômico. Aqui você está simplesmente querendo manter um aumento contínuo, né, e constante do nível de produto, né? No caso, emprego, renda, mantendo uma taxa de inflação estável, né? E aumentar a capacidade produtiva do país, ou seja, aumentar a capacidade do país ou das empresas de ofertar bens e produtos sem pressionar o nível geral de preço. A segunda meta é a estabilidade do nível geral de preço, ou seja, a inflação tem que ser mantida sob controle. Isso não significa necessariamente que a inflação tem que ser zero. Inflação zero ou inflação negativa, que a gente chama de deflação, também é ruim para a economia, porque você não estimula os empresários a aumentar a capacidade produtiva, a produzir mais, porque o que remunera principalmente o empresário é o preço. Se ele não pode aumentar o preço em algum momento, né, do tempo, ele não vai ter incentivo a produzir algum bem ou serviço. Então, o ideal é que você tenha uma inflação sob controle constante para que os agentes econômicos possam fazer previsões com relação, principalmente, à utilização da renda, a pagamentos. O equilíbrio externo é essencial também, você manter um balanço de pagamentos equilibrado, aonde você teria lá uma quantidade de recursos que entra, principalmente através da balança comercial, em relação à quantidade de recursos que sai, principalmente importações, saída de lucros, de pagamentos de royalties. A distribuição equitativa da renda é uma política de longo prazo, com a intenção de aumentar o poder de compra das famílias de baixa renda. Isso sim, né, quando você realiza
distribuição de renda equitativa através de uma política de longo prazo, que no caso do Brasil a gente pode citar basicamente o Bolsa Família, você está tentando gerar um tipo de desenvolvimento econômico mais sustentável e não só aumentar o crescimento do produto. Para atingir essas metas, a macroeconomia se utiliza de alguns instrumentos. Entre os principais nós temos política fiscal, política monetária, política cambial comercial e a política de rendas. No slide 6, temos as definições desses instrumentos de política macroeconômica. Primeiro, política fiscal. O governo usa através de quê? Arrecadação de tributos, né, e realização de despesas ou controle das despesas. No momento que a economia está precisando que o governo gaste um pouco mais, o governo vai lá, pode diminuir os impostos com o intuito de incentivar as empresas a produzir mais, contratar mais mão de obra, ou então também pode aumentar seus gastos em investimentos produtivos. Isso é importante, não é simplesmente aumentar gastos. O importante do governo é que ele aumente os gastos deles, aumente o gasto dele em investimentos que vai gerar uma melhoria da infraestrutura da economia do país e vai melhorar também o ambiente de negócio do país. A política monetária do governo, ela se dá basicamente através da manipulação do estoque de moeda e da dívida pública. Você pode também emitir moeda ou então emitir títulos públicos. Como é que se dá isso? Ele tem alguns instrumentos de política monetária. São as emissões de moeda, reservas compulsórias, o open market ou mercado aberto, redescontos e a regulamentação sobre crédito e taxa de juros. Com relação às emissões de moeda, o governo ele pode, se em algum momento quiser aumentar a quantidade de moeda da economia, aumentar os meios de pagamento. Isso é perigoso, porque se o governo não tiver um controle rígido sobre essa emissão, ele pode, a longo prazo, gerar inflação na economia. Você injetar de moeda demais vai gerar uma ilusão monetária nas pessoas, nos agentes, e isso a longo prazo pode gerar inflação. Com relação às reservas compulsórias, todos os bancos, sem exceção, obrigatoriamente eles têm que manter um percentual de reservas no Banco Central. Ou seja, o Banco Central determina qual percentual de depósito tem que ser mantido no caixa do Banco Central. Os bancos recebem o depósito à vista dos agentes econômicos e um percentual daquele depósito é depositado no Banco Central. Quanto maior as reservas compulsórias, menor a quantidade de crédito oferecida ao consumidor ou ao empresário. Com relação ao mercado aberto, é onde você realiza a venda e compra de títulos públicos. Se o governo precisa mais de dinheiro, ele vai emitir títulos públicos, com a seguinte ideia: a longo prazo eu vou pegar dinheiro a curto prazo e ter um prazo maior para pagar essa dívida. Redesconto. Isso é utilizado principalmente no momento de punição, ou seja, algum banco entra em dificuldade financeira, solicita, entre aspas, um empréstimo ao Banco Central e o Banco Central vai realizar algum tipo de taxa de punição. Com relação a isso, dificilmente é utilizado, porque os bancos, ao final de cada dia, eles realizam compensações entre si, ajudando, podemos dizer assim, entre aspas, aqueles bancos que estão em momento deficitário. Isso ocorre diariamente. Regulamentação sobre crédito e juros, ou seja, o Banco Central pode, a gente vai ver isso lá no mercado financeiro, nas atribuições do Banco Central, regulamentar o crédito e a taxa de juros. Como? Se ele quer que a economia reduza seu consumo, a tendência é que ele vai aumentar a taxa de juros e reduzir a quantidade de crédito. O que está acontecendo agora recentemente, foi aprovado o aumento do consignado, da margem de consignado para aposentados, de 30% para 35%. Isso é uma forma de você tentar estimular um pouco mais o consumo, regulamentação de crédito. Com relação à política cambial e comercial, o câmbio, o governo atua vendendo e comprando dólares. Para que isso? Como forma de evitar uma desvalorização excessiva ou uma valorização excessiva, porque nesse caso, no caso da desvalorização, você, por um lado, você beneficia as exportações, mas por outro você pode provocar algum tipo de inflação aqui dentro, devido ao encarecimento dos produtos importados.
A política comercial se dá principalmente aqui, através de implantação de tarifas, que são impostos de importação, basicamente, e cotas, ou seja, você restringe a quantidade importada de alguns produtos. Exemplo bem clássico, importação de suco de laranja para os Estados Unidos. Não é só o Brasil que importa suco de laranja, exporta suco de laranja para os Estados Unidos, são vários países e cada país tem sua cota de exportação para aquele país. Isso é ruim? É ruim porque vai encarecer o produto para o consumidor local. Política de rendas, a intervenção direta do governo na formação de renda, através de quê? Ou transferência de dinheiro, exemplo clássico Bolsa Família, ou controle de preço, que nesse caso não é nem um pouco interessante, porque você cria toda uma restrição no mercado, né? Você não incentiva os empresários a produzir. Um exemplo clássico, controle de aluguéis. Se você tem preços mínimos ou preços máximos para controlar aluguel, os empresários não vão ter incentivo a produzir. Então, o ideal é que o mercado é que define o preço, né, e o governo tente intervir minimamente com relação ao congelamento de preço. Exemplo clássico, no Brasil recente, gasolina, o governo segurou ou controlou o preço excessivamente, de repente teve que, por questões de crise da empresa, aumentar drasticamente o preço da gasolina. Então, qualquer tipo de regulamentação em relação a preço, a curto prazo é benéfico, mas a longo prazo vai ter um custo social, porque vai gerar algum tipo de inflação. No slide 8, a gente começa a ver um pouco do PIB, né? Muito se fala em PIB diariamente, o PIB brasileiro torna a economia brasileira a 7ª economia do mundo. Mas o que é o PIB propriamente dito? É tudo aquilo que é produzido dentro do nosso território, ou seja, dentro do território nacional, bens e serviços finais, né? Ou seja, o produto acabado, né? O produto final, não é o produto intermediário, ele não entra na contagem do PIB, né? O processo de transformação não entra na contagem do PIB. Em um dado período, temos também o produto nacional, ou seja, o produto nacional ele é o que efetivamente produz, pertence ao país, aos nacionais. Resumindo, você insere dentro do conceito a renda que é enviada ao exterior ou a renda que é recebida do exterior. Exemplo, temos aqui no Brasil várias multinacionais de automóveis. Essas empresas, quando ela obtém lucro, uma parte do lucro é remetida à matriz no exterior. Essa renda é uma renda enviada ao exterior. No caso do Brasil, se você tem lá, a Petrobras tem uma refinaria nos Estados Unidos ou na Argentina e gera algum tipo de lucro, uma parte desse lucro é reenviada ao país e é colocada como renda recebida. Então, o PNB, ou o Produto Nacional Bruto, ele vai somar o PIB, que é tudo aquilo que é produzido internamente, mais a renda líquida do exterior, ou seja, que é a diferença entre a renda recebida menos a renda enviada. No caso do Brasil, nosso PIB é maior do que o Produto Nacional Bruto, ou PNB, porque nós enviamos mais recursos do que recebemos. Estados Unidos, o PNB, o Produto Nacional Bruto, é maior do que o PIB, porque eles recebem mais recursos externos do que enviam. O PIB, ele basicamente é a principal medida, né, econômica, mas ele também tem um lado ilusório, né? Ele deixa de registrar vários aspectos importantes da economia. Primeiro, não registra a economia informal. E no caso do Brasil, isso tem um impacto gigantesco, né? Por questões burocráticas e também legais. Você tem muitas dificuldades de abrir e de manter uma empresa no Brasil. Então, muitos empresários ou pequenos empresários preferem se manter na informalidade. E isso não é registrado no PIB. Não considera os custos sociais derivados do crescimento econômico, ou o que a gente chama de economia de externalidade, ou seja, poluição, piora do meio ambiente, aumento dos engarrafamentos nas cidades. Ou seja, o PIB ele não mede isso. E não considera diferença na distribuição de renda entre os vários grupos da sociedade. Exemplo, Arábia Saudita, você tem um PIB per capita, ou PIB por pessoa, altíssimo, mas você tem uma distribuição de renda extremamente desigual, muito desigual. Então, o PIB ele não leva em consideração isso, ele quer saber somente o PIB per capita, né? É um PIB elevado no caso da Arábia Saudita. Para isso foi criado
um indicador, existem alguns indicadores, o mais famoso deles é o famoso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele se constitui de uma média aritmética de 3 índices, né, que é renda, saúde, no caso expectativa de vida, e educação. Quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento, né, do país, mais igual, mais igualitário é aquele país. No caso do Brasil, nós estamos, o desenvolvimento, se eu não me engano, é 0,6, 0,7. Nós estamos no nível intermediário, né? Países de podemos dizer assim, de desenvolvimento médio. Um aspecto importante dentro da macroeconomia, uma variável que é muito estudada, é a inflação. Lá no slide 10, vocês podem ver o conceito de inflação. É diferente do que a gente acha. Está aumentando os preços, então tem inflação. Não necessariamente. A inflação ela tem que ser um aumento contínuo e generalizado do nível de preço. Está lá na definição do slide 10. Inflação é aumento contínuo e generalizado do nível geral de preço, não é do nível de preço de um produto ou serviço. É importante isso. No Brasil nós temos vários índices de preço que medem a inflação. Você tem o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a medida oficial do governo, que é o que está lá nas metas de inflação. No Brasil, por lei, a meta de inflação é 4,5%, só que há algum tempo já isso não vem sendo cumprido, e isso é muito ruim para os agentes econômicos e gera toda uma desconfiança. Esse ano, principalmente, vai ser um ano de inflação quase o dobro da meta, ou seja, nós já estamos em 6,25%, a última estimativa que saiu. A estimativa até o final do ano é que a inflação chegue próxima aos 10%, ou seja, nós vamos ultrapassar e muito a meta, ou o teto da meta de inflação. Isso é muito ruim, gera expectativa negativa, a população mais pobre sofre bastante com isso, né? E a inflação ela tem alguns custos, como eu estava falando. O primeiro é com relação à distribuição de renda. Você gera uma concentração de renda muito grande. Os mais prejudicados com a inflação sempre são os mais pobres, as pessoas de classe mais baixa, porque eles não têm como, podemos dizer assim, realizar nenhum tipo de investimento em bens que gerem perdas de valor. Simplesmente recebe o salário dele, tem que arcar com um custo maior dos produtos, e isso acaba diminuindo o poder de compra dele. O balanço de pagamento, isso aqui pode gerar algum tipo de desequilíbrio externo ou interno. Por exemplo, a inflação, a tendência é provocar uma desvalorização da moeda local. Vide o Brasil hoje, nós estamos com o dólar, o real ultrapassando os R$4. Isso prejudica, você encarece os produtos brasileiros aqui dentro, encarece os produtos importados. Por que encarece os produtos brasileiros? Porque os empresários vão procurar exportar mais. A produção vai ser aumentada? Vai. Mas com o intuito de quê? De exportar mais, porque o produto lá fora está mais barato. Então, isso acaba encarecendo o produto aqui dentro, porque reduz a oferta daquele produto. As expectativas, os agentes começam a ter expectativas pessimistas com relação ao andamento da economia. O mercado de capitais. Você tem desestímulo do mercado de capitais. Saiu recentemente que a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, perdeu o posto de maior bolsa de valores da América Latina para a Bolsa Mexicana. Isso podemos dizer assim, um baque muito grande, porque a economia brasileira ela é bem maior que a mexicana, mas, por outro lado, nós não conseguimos ter um mercado de valores onde os empresários vão buscar investimentos, ter uma bolsa de valores maior do que uma economia menor do que a nossa, que é a mexicana. Então, isso é um baque muito sério para a economia brasileira. Você perdeu o valor, as pessoas têm medo de investir porque você está tendo inflação. Então, o seu ativo lá, líquido, ele vai desvalorizar, né? Devido ao rendimento, o valor da inflação, o percentual de inflação está maior do que o rendimento que você está tendo com aquele ativo. Ocorre a ilusão monetária no primeiro momento, né? As pessoas, por acharem que está com muito dinheiro, acham que está aumentando a renda, mas, na verdade, aquela quantidade maior de dinheiro é para usar produtos. Só citando um exemplo da inflação que teve, né, década de 90, a inflação brasileira chegou a 2.800% ao ano. Era mais ou menos perto de 90% ao mês, ou seja, era uma coisa que não tinha nenhum tipo de expectativa, né? As pessoas não tinham, o dinheiro praticamente não tinha mais nenhum valor. Então é muito perigoso,
o importante que o governo controle a inflação, mantenha a inflação estável para gerar toda uma regularidade na economia. Então vamos a algumas distorções aqui com relação à inflação. No slide 11 vocês vão ver essa explicação. Primeiro, distribuição de renda. Como eu já falei, os que mais perdem são os trabalhadores de baixa renda. Os empresários, como sempre, eles repassam o custo dos aumentos dos insumos para os preços finais e vão garantir seus lucros. Então dificilmente eles vão perder, porque eles vão estar repassando aquilo e aquilo vai gerar mais inflação, né? E o governo também ganha com a correção dos impostos e tarifas públicas. Vide o caso da energia. O governo está reajustando sistematicamente o preço da energia. Balanço de pagamento. Elevadas taxas de inflação em níveis superiores ao aumento dos preços internacionais encarecem o produto nacional relativamente ao produto do exterior. Que eu já falei aqui. Estimula as exportações, mas por outro lado, muitas vezes o que acontece? O governo cria empecilhos ou tarifas para que possa dificultar a entrada de produtos internacionais, o que provoca mais inflação ainda. E vai provocar uma diminuição também da balança comercial. Com relação à formação das expectativas, o setor privado são bastante sensíveis em relação ao investimento, então a tendência é que se reduza, mesmo eles repassando os preços, se reduza a produção. Um exemplo clássico de problema de inflação, o governo Sarney, os empresários, o governo congelou os preços devido à inflação. O que aconteceu? Os empresários não conseguiram repassar o aumento dos insumos aos preços, começou a faltar produto nas prateleiras. É um caso clássico aqui da economia brasileira. Surgimento dos fiscais do Sarney. Mercado de capitais, o poder de compra da moeda deteriora-se e não há estímulo a se aplicar no mercado financeiro. Então a tendência é que aqueles que têm uma renda mais elevada ou que conseguiram guardar algum tipo de renda, eles comprem bens que tenham uma durabilidade maior. Exemplo clássico, imóveis. As pessoas tendem a comprar mais imóveis em período de inflação elevada, porque é uma forma de se defender da perda de valor da moeda. Ou então, às vezes, caderneta de poupança também é uma forma também de se proteger. Agora vamos ver um pouco do quais os tipos de inflação. No slide 13, vocês têm lá os tipos de inflação. A inflação de demanda, o nome já está dizendo, você tem um excesso da demanda agregada em relação à produção disponível, ou seja, é como se você tivesse um excesso de consumo, e a produção não conseguisse atender aquele excesso de consumo. Isso no pleno emprego. Então, a inflação de demanda é quando o consumo é maior do que a produção disponível. A inflação de custos é a famosa inflação de oferta. Você tem uma demanda que permanece constante, mas, por outro lado, alguns insumos têm uma elevação muito alta, uma elevação de preço muito custosa, o que faz que os empresários repassem aqueles custos para os preços finais. A inflação inicial é o caso do Brasil, na década de 80 e na década de 90, provoca uma perpetuação das taxas de inflação anteriores, que são sempre repassadas aos preços atuais, ou preços correntes. Ou seja, quando você gera um processo inflacionário, qual o risco de gerar inflação inicial? Os empresários sabem que, se tem inflação hoje, a tendência é que e o governo não toma as medidas necessárias para se controlar a inflação, eles sabem que no futuro também vai ter inflação. Então, o que eles fazem? Repassam preços, o aumento de qualquer aumento que eles têm para os preços futuros. Então, você vai gerando um ciclo vicioso na economia de uma inflação permanente. E a tendência é que aumente. Exemplo gritante foi o que aconteceu, como já falei, na década de 90, a inflação no Brasil chegou a 90% ao mês. Então, esse era um exemplo básico de inflação inicial, ou seja, os agentes sabiam que no futuro a inflação ia se perpetuar, então eles sempre ficavam repassando preços, repassando um aumento de preço para os produtos finais. A hiperinflação é quando você já chega ao limite, o governo não consegue mais pagar suas dívidas, existe toda uma crise orçamentária, o governo não se financia através da emissão de títulos, porque existe um risco grande de não pagamento da dívida,
e o governo começa a se financiar através de emissão de moeda, porque a economia não cresce, não tem como arrecadar. O governo não tem credibilidade, não tem como emitir títulos da dívida pública. Então, qual que sobra a opção? Emissão de moeda, que vai gerar mais inflação.